Essa chamada classe de profetas, nós já estudamos diversos profetas. Está faltando o profeta Jeremias, estamos lendo agora, e na sequência o profeta Ezequiel. Aí nós teremos lido todos os profetas aqui na igreja, todos. E a ideia é que você compreenda todos esses livros, para que quando você for questionado sobre alguns livros, você, opa, eu já estudei isso aqui, já sei por onde caminhar. É claro que são 52 capítulos desse livro, e hoje nós vamos ler, tentar passear nos livros dos capítulos 3 ao capítulo 7. Espero que você acompanhe comigo. Eu tenho comentado com algumas pessoas que, sem pressa, sem pular capítulos, mas se Deus assim o permitir, nós pularemos algumas passagens, se começar a ficar repetitivo um pouco a mensagem. Mas esse livro de Jeremias é um livro que particularmente eu acho ele muito atual. Esse livro, apesar de estar o fundo histórico lá no finalzinho do livro do 2 Reis, o livro diz o seguinte, lá logo no início do capítulo de Jeremias, capítulo 1, nós já estudamos isso, mas só para você se situar na história. As palavras de Jeremias, lá no capítulo 1, as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Olha que lindo, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Então, Jeremias, ele pega o finalzinho lá, nós já vimos isso, o final, né? Porque o reino do norte teve lá, o reino do sul, teve 19, vários reis. E nós pegamos aqui, na parte de Jeremias, agora uma parte final do reinado de Judá, onde ele pega lá o finalzinho, né, mas que muitas vezes a atitude de ele tem uma consequência que envolve muitos. E nós vamos aprender então a ver o povo como unidade, o povo como grupo, e é importante que você entenda isso. Então, no capítulo 3, começa assim, olha que lindo. Se o homem se divorciar de sua mulher, e depois de separação, e ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? A pergunta que Deus está fazendo. Mas você tem se prostituído com muitos amantes, e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Então Deus começa o capítulo 3 mexendo uma coisa bem particular e pessoal, que fala sobre matrimônio, casamento. E não vamos mexer muito nesse vespeiro, porque muitos acreditam ainda que é permitido a separação, é permitido o divórcio. E quando você começa a mexer nas escrituras, você vai lá no Antigo Testamento, e Deus é muito claro, e deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua mulher, e ambos serão uma só carne, ambos, casamento monogâmico. E Deus então, no coração de Deus, eu acredito que Deus gostaria muito que você escolhesse bem aquela pessoa que estaria com você durante a vida aqui, e continuasse eternamente na presença de Deus. Mas aí, a Bíblia diz que Moisés permitiu a carta de repúdio, até para preservar, né, a saúde das mulheres. Vamos pensar assim no Antigo Testamento. Mas uma coisa bem clara, quando o assunto é muito polêmico, e as pessoas começam a dar volta, Jesus, ele chama para ele o assunto. Agora é comigo. Jesus chama para ele no Novo Testamento.
Ele fala, olha, no princípio não era assim não, hein? No princípio não era assim. Mas é o seguinte, para acabar com a polêmica, Jesus ele coloca, mas fala, eu vos digo, porém, o seguinte, olha, aquele que nos separar, a não ser por causa de adultério, vai cometer adultério também. Então, mas Deus então, ele quer tratar aquele sentimento de traição, de abandono, onde você é trocado por uma, guardado as devidas proporções, né? Onde você faz uma aliança eterna, aí de repente, não quero mais. Então Deus mexe naquela ferida. Engraçado, vocês aí estão discutindo aí, que casou, separou, e aí não pode voltar, não pode. E em relação a mim, Deus está falando, você tem se prostituído com muitos amantes. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, muitos de vocês aí têm buscado outros deuses. E Deus revela isso para o profeta. E quer voltar para mim? E aí, ele continua assim, olhe para o campo e veja. Há algum lugar onde você não foi desonrada? Existe algum lugar onde você não foi desonrada? Outra coisa, à beira do caminho você se assentou à espera de amantes, assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com a sua prostituição e impiedade. Deus ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou vendo tudo, eu sei de tudo, eu sei por onde você anda, eu conheço os seus sentimentos, eu sei o que está acontecendo no seu coração. Não adianta você fantasiar, você se fazer tipo para algumas pessoas, não adianta você só fazer o que o rei está pedindo. Eu conheço o seu coração e eu sei que você não está me honrando em 100%, você não está. Então Deus está dizendo para aquele povo, olha, você não confia em mim, você não está me honrando. E por onde o lugar onde você está passando, por todos os lugares, você não confia 100% em mim, você está buscando outros deuses. E você está fazendo tipo, né? Deus fala. Você está se prostituindo à beira do caminho. Isso é muito perigoso. Se você trouxer isso para hoje, amados, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos honrar a Deus. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há. Só Jesus morreu na cruz, só Ele é capaz de levar salvação para a sua alma, para que você viva a eternidade com Deus. Fique sabendo isso, não coloque a sua salvação na mão de um homem qualquer ou de outro Deus, não há. Salvação só em Jesus Cristo. Seja fiel a Ele, confia nele, entrega o teu coração a Ele, e o mais Ele fará. E Jeremias então continua assim, olha, por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar, meu pai, amigo da minha juventude, e ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Tem momentos que aquele povo está dizendo o seguinte, olha, não confia 100% em Deus, faz coisas erradas, e quando as pessoas vão indagar por que está acontecendo, as pessoas, o sentimento de Deus ser o culpado das coisas não estarem indo bem na vida dela. E nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso também, porque nem tudo que acontece de ruim na sua vida, porque você está em pecado, não é isto? Mas, nesse caso aí, sim,
povo aí está andando, fingindo que está adorando a Deus, e as coisas muitas vezes não estão dando certo. Então é necessário muitas vezes, amados, que você repense, olha, estou fazendo as coisas que agradam a Deus? Se sim, continua firme. E se alguma coisa der errado, é que Deus está te livrando também de algumas situações. Então, se você está na presença de Deus, o primeiro pensamento que vier na sua mente é de Deus. Senta, levanta, corre, fique em paz. Mas se o seu coração está cobrando alguma coisa, se você acha que realmente está em falta com Deus, você precisa, Deus vai te dar uma chance hoje, você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa renovar a sua aliança. E Jeremias está recebendo uma mensagem de Deus. E ele, como assim Deus? Olha o povo lá servindo, olha o povo fazendo. E Deus fala, eu vou te revelar o coração daquele povo. E aí, no versículo 6, diz assim, ó, durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, lembre-se, hein, Josias, que promoveu aquela reforma religiosa. Aí Deus fala assim para Jeremias, você viu que Israel, você viu o que fez Israel? A infiel? Está falando do reino do norte. Subiu todo monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Ou seja, lá no reino do norte, os reis lá, para que o povo não sentisse falta de Jerusalém, permitia que aquele povo adorasse a Deus nos montes, nos ídolos. E aí, você viu? E versículo 7 é o seguinte, olha, depois de ter feito tudo isto, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. Então nós sabemos que nesse momento da história, onde Jeremias está recebendo essa palavra, o reino do norte havia sido invadido pela Síria, havia sido misturado todo, né, que surgiu lá, a Samaria, né, os samaritanos lá. Então, já acabou, foi destruída. E a sua irmã, a Judá, viu essas coisas. Então, olha que Deus está falando, que Israel foi destruído, porque na verdade não buscava Deus, não considerava Deus como o Senhor, e foi tratada como tal. E Judá, que estava aqui embaixo, que viu aquilo, deveria ter aprendido com aquilo. É o que acontece comigo, com você. Não é necessário que você cometa os mesmos erros do seu irmão. Se você viu que alguém fez alguma coisa e deu errado, você não tem que fazer a mesma coisa. Você precisa aprender com os erros dos outros. E é isso que Deus está falando. Olha, e a sua irmã, Judá, viu essas coisas. Versículo 8. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Então Deus falou o seguinte, olha, já que Israel, o reino do norte, se prostituiu com outros deuses, que eu enviei profetas para que eles se convertessem, que voltassem os olhos para mim, e eles recusaram, então eu os deixei que o destino os conduzisse, que os deuses a quem eles serviam, que juntamente os outros povos, entre aspas, serviam, que o Deus deles invadisse ali, porque eu não era o Senhor, Deus não era o Senhor da terra. Não adianta você falar que você é cristão, que você segue a Cristo de palavras. Cristo deve reinar na sua vida. As pessoas devem ver nas suas atitudes, nas suas palavras, verdadeiramente que você segue a Cristo. Eu sei que teoricamente é fácil, né? Mas assim, as pessoas devem ver sinceridade, as pessoas têm que confiar em você, têm que confiar no seu trabalho, e você tem que procurar fazer as coisas corretas. Às vezes você erra, você esquece de fazer algumas coisas, mas não é de proposital. Você está lá, você quer acertar, isso é importante. O importante é que você queira ser
cristão, que você procure se espelhar em Cristo. E aí, quando Deus fala no versículo 8 que deu a carta de divórcio, está legal, então eu não consegui falar no coração daquelas pessoas. E aí Deus esperava o seguinte, versículo 8: entretanto a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. Ou seja, Judá viu o que aconteceu com a irmã, com o irmão Israel, com a outra nação, que foi destruído porque não deixou Deus trabalhar na vida deles, serviu a outros deuses, fez parceria com outras nações, e ele seguiu o mesmo exemplo, como nação. O que Deus está falando é o seguinte: olha, é como se você estivesse observando um grupo que se diz representar Deus fazendo coisas erradas, pregando coisas erradas, e você querer fazer a mesma coisa. E Deus está falando o seguinte: olha, e isso lembrando, hein? Tempos de Josias, onde Deus está ali permitindo, olhando para aquele rei, que é o rei Josias, se alegrando dele, protegendo a família daquele rei, gostando do que o rei está fazendo, porque o rei está, nós já lemos isso, quebrou tudo que tinha de coisa que não agradava a Deus, quebrou todas as imagens, tudo, e promoveu um culto lá, uma ação, uma reforma religiosa, onde o povo começou a buscar Deus. E por isso, versículo 9, por isso tem feito pouco caso da imoralidade. Observe, Judá tem feito pouco caso da imoralidade. Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira, cometendo os mesmos erros dos outros. Ou seja, o outro se divorciou de Deus e está vivo, passou dificuldade, mas está vivo, então eu também vou. Não, meu amado, não faça isto. Apesar de tudo isto, a sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declarou o Senhor. E são princípios que estão nesse livro, que quando você está lendo, você fala: não posso deixar de ler isso, de interpretar isso, de que Deus, Ele olha o coração, de que Deus conhece os sentimentos daquele povo, e Deus conhece os meus sentimentos e os seus sentimentos, e Deus quer então fidelidade, Ele quer verdade. Apesar de tudo isso, olha que Deus fala: a sua irmã Judá, a nação irmã, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declarou o Senhor. Meu amado, entregue o seu caminho ao Senhor, sirva ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu coração. Calma, Deus conhece tudo que você está fazendo. E se você está lendo isso comigo hoje, acredite, Deus, Ele não quer se divorciar de você. Não existe, a Bíblia diz em Malaquias que Deus odeia o divórcio. Não, mas tem um pastor, tem um amigo meu, tem um casal que não deu certo, se divorciou. Deixa que Deus fale com essa pessoa. Não cai nessa. Fica firme, olhe para a cruz. E no versículo 11 seguinte: olha, o Senhor me disse, olha só, Deus falando com Jeremias, o Senhor me disse: Israel é infiel, é melhor do que Judá. Olha, Israel que foi destruído, que estava lá escancarada a adoração a outros deuses, que não buscava Deus. Deus está dizendo que Israel foi melhor do que Judá, que está fingindo adorar. E aí, o que tem que fazer então agora? O que faz? E aí Deus fala: vá e proclame esta mensagem para os lados do norte. E olha que lindo, Deus conhecendo o coração daquele povo,
que está indo lá empurrado para a igreja, está indo empurrado por tempo, porque o rei está mandando. Deus fala assim: volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzireis a testa, cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre. Olha o que Deus está falando. Volte, volte, volte. Eu não vou ficar mais chateado com todas as coisas erradas que você fez. Não vou. Olha que mensagem Deus tem para mim, para você. Volte, volte, volte o seu coração. Volte a adorar com alegria. Volte, esqueça. Eu não vou mais ficar franzindo a testa pelo que você fez. Deus está falando: volte, volte. Volte com a alegria, a me adorar com alegria de coração, sem fingimento. Essa é a palavra do Senhor. Mas, versículo 13, olha que lindo. Mas reconheça o seu pecado. Ó, reconheça. Errei, Senhor. E agora? Agora volte. Errou, está lá. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus. Confesse. Aí ele fala: volte, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês. Olha que Deus está falando. Volte, porque eu sou o Senhor de vocês. Reconheça onde você errou. Converse com o seu Deus. Ele é meu. Ele é seu, Ele é nosso. Ó, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade, 2 de cada dia, e os trarei de volta. Deus quer te trazer de volta ao convívio com Ele. Não necessariamente de volta para a igreja batista do Bom Retiro, que seja aqui. Mas o mais importante é você se reconciliar com Ele e deixar que Ele te mostre onde Ele quer que você o sirva, que você o represente. Isso é mais importante para Deus. Mas Deus quer falar com vocês. Versículo 13, ó. Reconheça o seu pecado, que você se rebelou contra mim, reconheça. E volte, porque eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus de vocês. Está escrito aí no capítulo 3. Olha que lindo. De novo Deus fala, versículo 22. Voltem, filhos rebeldes. E o mais importante do que você possa imaginar, volte. Por quê? Porque eu os curarei da sua rebeldia. Sim, Deus fala. O povo responde. E em princípio Deus fala, volte, que eu vou te curar. Aí você responde agora, sim. Sim, o povo responde. Nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Você tem que guardar esse versículo. Guarda o 22, guarda. Olha, volte, filho rebelde. É assim. Volte, fale sim para Deus, fale sim para Deus. E Deus quer ouvir isso de você. Sim, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Deus é meu Deus, seu Deus, nosso Deus. Então, esse capítulo Deus está falando isso. Olha, volte que eu vou te curar. E Deus continua no capítulo 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis, não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se glorificarão ou se gloriarão. Então olha só, se você voltar com o coração no altar, esquecer essas coisas, Deus será louvado através da sua vida. E a sua vida será uma testemunha para Deus. Os seus atos serão testemunhas para Deus.
E aí ele continua assim, olha que lindo, versículo 4, capítulo 4. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isto, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagar. Mas se cada um ao ler isto, se colocar de joelhos perante Deus e colocar o coração no altar e deixar Deus, me purifica, me mostra o que eu devo fazer, coloque pessoas na minha vida para me ajudar, humildemente, Senhor, eu quero te servir. Deus está falando, volte para mim, deixa eu trabalhar na tua vida. E ele fala assim, versículo 10, então eu disse, ó soberano Senhor, como enganaste completamente esse povo e a Jerusalém, dizendo, vocês terão paz quando a espada está em nossa garganta. Uma coisa interessante, que o perigo era iminente. A Síria estava ali, batendo as portas, mas além da Síria, Deus está mostrando para Jeremias, e nós vamos ver isso depois, que está vindo uma nação do norte se preparando mais poderosa. E Deus falou o seguinte, olha, lutas virão, mas eu estou te prometendo paz. E aí o Jeremias fala, mas Senhor, como é que você vai prometer paz para ele se a espada está na garganta? Esse é o poder, essa é a paz que Deus nos oferece, sabia? Virão os problemas sim, virão as lutas, mas você vai sentir paz, porque Deus estará com você. É isso que Deus está falando. É um vento forte demais, versículo 12, é um vento forte demais que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças contra eles. Deus falou o seguinte, olha, vejam, ele avança como as nuvens e os seus carros de guerra serão como um furacão e os seus cavalos serão mais velozes que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Deus está falando para Jeremias exatamente isto. Vocês estão vendo a Síria aí? Tudo bem, está com a espada na garganta e eu estou prometendo paz para vocês. Sim, mas virão ventos mais fortes. Vocês precisam se apegar a Deus, porque só Deus poderá te livrar de algumas situações. O destino já estava selado ali como nação, mas não aconteceria ali aquilo no período do rei Josias, porque Deus se agradou dele, porque ele promoveu aquela revolução, aquela reforma religiosa, fez com que todo mundo olhasse para o céu, buscasse ao Senhor. E Deus está falando o seguinte, olha, muitos de vocês estão fingindo porque o rei está pedindo. E Deus está exigindo, pedindo para as pessoas realmente colocar o coração no altar, e se purificarem, que Deus estaria com eles. No versículo 14, Jerusalém, lave o mal do seu coração, lave o mal do seu coração, para que você seja salva. Lave o mal do seu coração. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Até quando você vai ficar tentando resolver as coisas da sua maneira, tentando enganar pessoas, fingindo que é um exército inimigo está vindo de uma terra distante, dando o seu grito de guerra contra a cidade de Judá. Você pode não acreditar, mas o inimigo ele está se preparando e se fortalecendo para vir destruir a igreja do Senhor. Naquele momento existia uma nação se preparando, que era o caso da Babilônia, e ela seria uma grande potência e comandaria tudo. E Deus, como Senhor da história, Deus já sabia daquilo, e Deus estava querendo então levantar um povo que o adorasse, que o buscasse, e que mesmo uma situação que aconteceria,
Deus estaria com ele, ao lado dele, protegendo, sustentando. E aí, Deus fala assim no versículo 18, para você que fique colocando Deus, né, no meio das suas... A sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Ei, a sua própria conduta e as suas ações trouxeram isso sobre você. Como é amargo esse seu castigo. Ele atinge até o seu coração. Porque eu sei, eu só estou lendo com você, eu vivo isso. Quando eu estou lendo, eu estou vivendo a situação. E quando eu olho para trás assim, muita coisa que eu passei foram problemas, a minha própria conduta que trouxeram. Eu causei aquilo. E às vezes você fala, ai, o que aconteceu comigo? Por que aconteceu? E você não acredita que você tenha feito nada de errado. E Deus está pedindo, gente, olha, foi a sua própria conduta que trouxe aquilo. Pare, repense. É o que Deus está falando. E aí, ele continua no capítulo 5, diz o seguinte, olha, percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem as suas praças para ver se pode encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Olha o que Deus está falando. Quando eu estava lendo isso, pensei lá quando os anjos foram visitar Sodoma e Gomorra. E os anjos aparecem para Abraão. E Abraão então vai lá, sabe que o sobrinho Ló está lá, na portinha lá de Sodoma. E Abraão então começa a interceder. Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor destrói? Você vai destruir a cidade? Não. Se tiver 50, fica tranquilo, Abraão, não vou destruir não. Tá, e foi. E Abraão pensa, 50, deixa eu exigir. E 40, e 20. E vai correndo atrás do anjo que ia lá visitar Sodoma, e ele chega a 5. E é uma situação semelhante aqui. Olha que lindo, amados. Você pensar como igreja, como corpo, e se colocar nessa posição como corpo. Olha como Deus quer abençoar a tua igreja. Pensa. Percorra as ruas de Jerusalém. Percorre aí as igrejas. Olhe e observe. Procure para ver se pode encontrar alguém que haja com honestidade e busque a verdade. Olha o que Deus está falando. Procure alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Procure. Se tiver, eu perdoo essa cidade. Olha que lindo. Então assim, Deus falou o seguinte, olha, se alguém encontrar em você alguém que haja com honestidade e busque a verdade, Deus perdoa. Não é lindo demais? Se cada um fizer a sua parte, fala assim, onde você estiver, no trabalho, busque a verdade, seja honesto. Deus abençoa. Na igreja, não, depende de você. É você que é culpado. Porque se tiver alguém agindo com honestidade e verdade, Deus perdoa. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Deus conhece o coração e não adianta, amados. Senhor não é fidelidade que os teus olhos procuram? Versículo 5, tu oferistes, mas eles nada sentiram, tu os deixastes esgotados, mas eles recusaram a correção, endureceram o rosto, mais que a rocha, e recusaram arrepender-se. Aí não tem como. Deus dá várias oportunidades, toda hora Deus manda alguém falar de amor para você, te dá um folheto, um louvor, um abraço, um oi, uma mensagem de carinho, manda um versículo através lá da WhatsApp, manda um versículo bíblico, alguém manda para você uma palavra, e você, pronto, você endurece o coração.
Fica mais duro que a rocha, está dizendo assim. Acontecia isso lá também. E aí não tem como, você se recusou a arrepender, você não, e Deus está te dando chance de você repensar o que está fazendo e voltar para Ele, que nós estamos lendo hoje. É uma segunda chance, uma nova chance Deus está dando, e cada vez que a gente mexe na ferida, parece que é o contrário. E simples assim, Deus fala: eu conheço seu coração. Aí diz assim no capítulo 5, pensei, eles são apenas pobres e ignorantes. Olha só o que o profeta está dizendo. Bom, eles são pobres e ignorantes, viu? Eles não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Olha que pensamento puro. O povo não conhece, eles não conhecem Deus, não conhecem os mandamentos. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Observe, tem pessoas que não conhecem a Escritura, não tem uma referência, mas tem pessoas que conhecem, que têm a referência. E agora? E aí ele descobriu o seguinte: mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Amado, às vezes você você confia muito em pessoas, você tem que confiar sim em pessoas, mas o seu líder, na comunidade onde você estiver, deve levar você a uma dependência da cruz de Cristo, de Jesus, das Escrituras. Nós como líderes, você que tem a incumbência de ensinar, de liderar, nós temos que levar o povo de Deus a ler as Escrituras, para deixar que o Espírito Santo de Deus promova internamente uma reforma e comece a retirar tudo que está dentro da pessoa que não agrada a Deus, para levar a pessoa aos pés da cruz, para que Deus fale constantemente com essa pessoa, diariamente, e fortaleça essa pessoa. A pessoa tem que buscar, a pessoa tem que dar uma certa independência, mas pessoas são levantadas para conduzir a pessoa até a cruz e continuar ensinando. E todos vão ter essa oportunidade de aprender. Aí no capítulo 5 está dizendo: por isso um leão da floresta os atacará, um lobo de estepe os arrasará, um leopardo ficará à espreita nos arredores das ruas, cidades, para despedaçar qualquer pessoa que delas sair. Aconteceu isso lá em Jerusalém, ou lá onde a Síria invadiu lá, e muitas pessoas, os leões estavam atacando lá. Por quê? Porque não se estava mais cultuando a Deus. Aí espertamente pediram para que fossem levantados sacerdotes, para que voltasse a adorar a Deus. Está na sua Bíblia isto. Mas quando você lê isto, nos dias atuais, você fala: caramba, o que está acontecendo? É isso aí, ó. O inimigo está à espreita, armando cilada, para aquele que não dependa de Deus, ser devorado rapidinho. E as oportunidades de desonestidade, de imoralidade, são todos os dias apresentados para todos aqueles pobres e ignorantes, como aqueles nobres, ricos e nobres que conhecem a palavra. Então, para você que conhece a palavra, as coisas serão apresentadas para que você desonre o seu Deus. Então, você tem o poder, em nome de Jesus, de olhar para a cruz e errar menos. Você conhece a Escritura, você sabe o que agrada ou não a Deus. Mesmo aqueles que não querem ler a Bíblia, que não querem ler as Escrituras, não terão desculpa, porque muitos não querem ler, para não se iludindo e dizendo assim: bom, eu não li, então eu não conheço. Então já pecou no coração, porque você sabe muito bem, lá no seu coração, no seu íntimo, o que agrada ou não agrada a Deus. E aí, olha só, versículo que sim, Deus ainda fala assim no finalzinho, ó: porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Só se desvia aquele que estava ao lado. Então,
esses capítulos estão dizendo muito isso, pessoal, para você voltar a buscar a Deus, para você se arrepender, para você voltar a ter o coração alegre, fiel na presença de Deus. Porque se deveria eu perdoar-lhes? E Deus está perguntando, por que eu devo perdoar vocês? Por que eu deveria perdoá-los? Deus está falando isso lá. Por que eu tenho que perdoar esse povo que está fingindo? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Olha só. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. E por que eu tenho que perdoar? Por quê? Eles são garanhões, bem alimentados e excitados, cada um relixando para a mulher do próximo. Olha só. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Olha o que Deus está falando. Vão pôr entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Quer dizer, se você está agindo contrário às palavras do Senhor, é como se você estivesse, olha, eu não pertenço a Deus. Então o inimigo que está em preto, então você pertence a mim. Não vai servir a dois senhores. Você não vai agradar um, você vai agradar um e desagradar o outro. Então o que Deus está falando é o seguinte: se você não seguir as minhas escrituras, se você não seguir, se você não praticar o que eu te ensino, você não me ama. Porque aqueles que me amam praticam as coisas que eu ensino. Jesus falou isso. E se você não pratica as coisas que eu ensino, você não faz parte da minha nação. Você está sujeito às leis, entre aspas, dos outros deuses que você está servindo. E o inimigo, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Não tem jeito, longe de Deus, matar, roubar e destruir. O inimigo vai fazer isso. Mas Deus, Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. E por que ele tem que perdoar? Ainda fala assim no capítulo 5. Porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo: Ele não vai me fazer nada, nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento, e a palavra deles não está neles, e a palavra não está neles, por isso aconteça com eles o que dizem. Então, é o sentimento de muitos cristãos. Bom, faz coisa errada porque Deus é amor, não vai acontecer nada comigo. É mentira, tá vendo aí, ó? Tá escrito a palavra? Ó, tá dizendo se pecar, morreu, porque o salário do pecado é a morte, eu estou vivo. Não entende, endurece o coração. E tá aí. Não vai acontecer nada, porque Deus está distante e está vivendo aí, né, longe da palavra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: porque falaram essas palavras, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e este povo seja a lenha que o fogo consome. Judá está chegando a esse ponto, mesmo ali diante de uma reforma religiosa, onde Deus está motivando o povo, através do rei, o rei está motivando o povo a buscar a Deus. O coração daquele povo estava lá longe de Deus, e cada vez mais longe, buscando outros deuses, buscando misticismo, buscando aí outras coisas, menos buscar a presença de Deus. E Deus fala assim: ó, comunidade de Israel, declarou o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacá-lo, uma nação muito antiga e invencível. Quer dizer, a Babilônia está vindo. Versículo 19: e quando perguntarem, por que o Senhor, o nosso Deus, fez isso conosco? Vocês lhe dirá: assim como vocês me abandonaram e serviram deuses estrangeiros em sua própria terra, também agora vocês serão estrangeiros numa terra que não é de vocês. E assim, anuncie isto à comunidade de Jacó e proclame-no em Judá. Ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem?
perguntou o Senhor, não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia da terra, da areia, um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer, podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas esse povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. Olha que Deus está dizendo, irmãos. Sirva a Deus, tema ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele dá a chuva do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. E aí ele fala assim, porém os pecados de vocês têm afastado essas coisas, as faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como um esconderijo, no esconderijo de caçadores e pássaros, preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. Assim e assim, eles se tornarão poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta. E ele fala assim, ó cidade de falsidade, ela está cheia de opressão, assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade. Violência, destruição é o que se ouve dentro dela. Doença e feridas estão sempre diante de mim. E ele fala assim, ouça a minha advertência, ó Jerusalém, do contrário, eu me afastarei inteiramente de vocês e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, rebusque-se, ó remanescente de Israel, tão completamente como se faz como uma videira, como faz quem colhe uvas, e você repasse os ramos, cacho por cacho. A escola bíblica de hoje, a quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, não encontro nela motivo de prazer. Então, nós precisamos buscar a Deus, como Deus disse para nós hoje, rever os nossos pecados, onde nós erramos, e voltar para Ele, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus, o seu Deus, e quer continuar sendo o meu Deus, o seu Deus, para mandar a chuva no tempo certo, para que você possa colher no tempo certo, para que você possa ter paz no meio das tribulações, sentir-se seguro mesmo com espadas no pescoço, e olhar para frente, buscar nas casas, nas praças, pessoas que ajam com honestidade e buscam a verdade. Deus quer que as pessoas encontrem em você uma pessoa que busque ser honesto e busque viver na verdade. A nação que não faz isso, a pessoa que não faz isso, assina uma procuração para que o inimigo que vem do reino do norte invada a sua casa e leve tudo que tem, porque a ideia do inimigo é essa, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Obrigado pela tua presença, que Deus continue falando ao seu coração através do louvor que nós teremos aqui a 30 minutos, dá tempo de você tomar um café, dá tempo de você se preparar, para que Deus continue sendo louvado na sua vida. Na próxima semana, nós continuaremos a estudar o livro do profeta Jeremias, onde Deus continuará falando ao nosso coração, que Ele quer ser o meu Deus, o seu Deus, e quer que você viva buscando ser honesto, e as pessoas encontrem em você alguém que busca honestidade e que ande na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Até o próximo domingo.